No JBN de hoje, você vai ver que 2.000 brasileiros devem participar como voluntários da pesquisa de uma vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pelo Reino Unido. A expectativa dos cientistas é que ela seja aprovada ainda este ano. E a gente ainda vai conhecer a história de devoção do Samuel. Ele teve a vida transformada graças à fé no Divino Pai Eterno. E ainda vamos conferir as principais notícias do Papa Francisco. Quem vai trazer as informações para a gente direto de Roma é o Silvonei José. E nós ainda vamos fazer um giro para te atualizar sobre as últimas notícias do coronavírus pelo mundo. O JBN desta quinta-feira, 4 de junho, já está no ar. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. 2.000 brasileiros devem participar como voluntários da pesquisa de uma vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pelo Reino Unido. Os testes em seres humanos no Brasil foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde. Os escolhidos para participar do estudo não podem ter contraído a Covid-19 e, de preferência, devem ser profissionais de saúde, que estão mais expostos à contaminação. A vacina está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde está sendo testada em quase 12.000 pessoas. A esperança de proteção contra o novo coronavírus vem de uma pesquisa que passou por testes com animais. O interesse dos cientistas para que o Brasil participe da pesquisa vem da atual situação que o país está com relação à doença, com um número alto de casos e a curva de contágio ainda em crescimento. A expectativa dos cientistas é que a vacina seja aprovada ainda neste ano no Reino Unido. Como colaborador, o Brasil poderia ser um dos primeiros países a receber as doses. E chegou a hora de conferir as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Vamos ver. A Itália deu um passo a mais rumo à normalidade com um novo alívio das restrições, que permitiu a viagem entre regiões pela primeira vez desde que o bloqueio do coronavírus foi imposto há quase 3 meses. A principal estação ferroviária de Roma estava mais movimentada, com longas filas de moradores esperando para deixar a região pela primeira vez desde março, e outras chegando de várias partes do país. O governo suspendeu a proibição de viajar entre regiões na última quarta-feira, mesmo contra a vontade de alguns governadores locais, que temem uma nova onda de contaminação. E a Organização Mundial da Saúde deve retomar seu teste de hidroxicloroquina para uso potencial contra o novo coronavírus. O organismo da ONU interrompeu seu amplo estudo sobre o medicamento antimalárico para tratar o Covid-19 devido ao medo de aumentar as taxas de mortalidade e batimentos cardíacos irregulares em pacientes. A decisão de retomar os ensaios aconteceu depois de recomendações de especialistas da própria OMS. E uma empresa que desenvolve ferramentas 3D em Istambul começou a imprimir centenas de abridores de portas sem toques para facilitar a vida cotidiana em espaços públicos. Com muitos turcos voltando ao trabalho, desinfetantes para as mãos, luvas e máscaras se tornaram acessórios essenciais para sair. O abridor, que permite que os usuários abram e fechem portas sem tocar na maçaneta, deve começar a fazer parte desse kit essencial. E agora a gente vai ver as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Confira. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Não ao racismo e à violência. Papa Francisco se manifestou ontem durante a audiência geral realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico sem os fiéis a respeito dos protestos nos Estados Unidos, afirmando que acompanha com grande preocupação as dolorosas desordens depois da trágica morte do Sr. George Floyd. Não podemos tolerar nem fechar os olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pretender defender a sacralidade de cada vida humana, disse Francisco. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e autolesionista. Nada se ganha com a violência e muito se perde, afirmou. O Santo Padre se uniu à Igreja de São Paulo, em Minneapolis e de todos os Estados Unidos, ao rezar pelo repouso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida
por causa do pecado do racismo. O Papa reza ainda pelo conforto das famílias e dos amigos e pede a oração de todos pela reconciliação nacional e pela paz que ansiamos. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, disse: interceda por todos os que trabalham pela paz e a justiça nos Estados Unidos e no mundo. Muitas das manifestações no país, na maioria pacíficas, mas com exceções. Em Nova York foi decretado o toque de recolher até domingo. Já a oração de Abraão foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral de ontem. Há uma voz que ressoa improvisamente na vida de Abraão. Uma voz que o convida a empreender um caminho que parece absurdo. Uma voz que o encoraja a sair de sua pátria, das raízes de sua família, para ir em direção a um futuro novo, um futuro diferente. Tudo isso baseado numa promessa na qual apenas é preciso confiar. Confiar numa promessa não é fácil, disse o Papa. É preciso coragem. E Abraão confiou, disse o pontífice no início da catequese. Continuando a série de catequeses sobre a oração, Francisco nos apresentou Abraão como modelo de quem escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. O livro do Gênesis, recordou, nos conta como Abraão respondeu a Deus, que o chamou a deixar a sua pátria rumo a uma terra desconhecida, confiando-se totalmente na promessa divina. Assim, dava início a um novo modo de a humanidade de se relacionar com Deus, ou seja, com uma fé que enraizava na própria história pessoal. Aprendamos com Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática. Com Deus aprendemos a falar como um filho a seu pai, ouvi-lo, responder e discutir, mas transparente, como um filho com o pai. Assim, Abraão nos ensina a rezar. Na saudação aos fiéis de língua portuguesa, o Papa nos encorajou a procurarmos a encontrar Deus na oração. Assim, vamos experimentar a guia do Espírito Santo, que fará de cada um de nós verdadeiras testemunhas da fé cristã nesta sociedade. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Agora é momento de falar de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. A nossa equipe foi conhecer o seu Samuel, um mestre de obras que tem sentido o poder da oração em sua vida e nos conta algumas das graças que alcançou. Veja na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Um acidente de carro que afetou a sexta vértebra da coluna cervical. Um problema recente nos 2 rins que está o levando para um tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana. E mesmo assim o seu Samuel, de 72 anos, encontra todos os dias motivos para agradecer e cultivar a sua fé no Divino Pai Eterno. Devoção que veio de casa, nascido em Minas Gerais, mas que aos 2 meses de vida veio para Goiás. Morou na cidade de Séries, que fica a 200 quilômetros de Trindade. A família sempre foi devota e o pai tinha como paixão vir até aqui para poder agradecer o cultivo na lavoura. E desde criança a gente tem essa fé. Meu pai, embora morando distante, tinha uma condução, vinha de a cavalo todos os anos aqui em Trindade e levava para a gente um santinho, um livro sobre a religião e aquilo, e a gente foi crescendo com aquela fé e com aquela vontade de conhecer Trindade também. Mas que jeito, vir de a pé era difícil, né? E com os anos foi passando, a gente foi se aproximando e sempre aquele desejo. E eu quero conhecer Trindade, até que um dia eu vim conhecer Trindade, conheci, me senti muito bem. Foi aonde surgiu essa graça, essa fé e essa bênção que hoje eu sou um morador de Trindade. É só falar de Trindade que ele se enche de orgulho. Veio para Goiânia aos 16 anos, porque sempre carregou uma vontade de estar perto da capital da fé. Hoje o seu Samuel conseguiu realizar um sonho. Ao lado da esposa
Eles estão morando aqui em Trindade desde o ano passado, mais próximos do Divino Pai Eterno. Uma cidade que faz tão bem para eles, já que durante a vida ele passou por momentos difíceis. Foi no ano de 1985 que um acidente de carro quase o tirou a vida. Morando em Goianésia, eu em Goiânia, eu fui para lá para passar o Dia das Mães com ela. E no meio do caminho, na estrada, eu não sei como foi, eu sofri um acidente, eu capotei o carro e já comecei a sentir mal no pescoço, a coluna. E indo para Goiânia, comecei a fazer um tratamento e aí foi visto que a minha sexta véspera ela foi desligada. E aquilo ali, com aquele problema, provavelmente eu iria ficar paraplégico. A minha cintura para cima não ia mais ter um desenvolvimento, aliás, para baixo, perdão. Mas quando foi que eu peguei, com a graça do Divino Pai Eterno, que eu ia ficar bom. O tratamento durou 1 ano e fez com que ele ficasse limitado na sua profissão de mestre de obras. Mas isso não foi o único desafio. Há pouco tempo ele descobriu que os 2 rins pararam de funcionar. E aí apareceu mais uma luta que ele está superando com a força da fé. Passei por tratamento, eu fiquei 30 dias internado. Só o sangue, eu recebi 5 bolsas de sangue devido ao problema da anemia tão aguda que ela estava. E hoje, na verdade, eu faço hemodiálise, dia sim, dia não. Mas eu estou perfeito, sou sadio, voltei a trabalhar novamente com a graça do Pai Eterno e estou aqui dando esta prova. Ao lado da esposa Doralina, com quem é casado há 24 anos, ele está sempre no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Todos os momentos são especiais, mas um é vivenciado sempre que podem, com muita fé e carinho. Na realidade, na nossa simpatia, a gente assistir à missa que o Padre Rob celebra. A gente se sente assim, parece uma bênção a mais, aquele gesto dele de falar, de comunicar, aquilo pra gente é o tudo. Que o Divino Pai Eterno continue te abençoando, seu Samuel, pois a força da sua fé e a sua alegria em viver ainda te proporcionarão muitos momentos felizes. É a graça que eu sinto. Eu quero é viver e eu ter certeza que sempre eu vou ter a graça de estar aqui, essa pessoa firme, sadia. E eu sou sadio. Eu não tenho enfermidade. É isso aí, que história linda, né? E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir uma reportagem com dicas sobre organização. Tem muita gente aproveitando o tempo em casa para deixar tudo em ordem. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E amanhã a cerimônia de posse do cardeal Sérgio da Rocha como novo arcebispo de São Salvador, na Bahia, e primaz do Brasil. A celebração vai acontecer na Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor, sem a presença de fiéis na igreja por causa do coronavírus. Mas você, de qualquer lugar do Brasil, é nosso convidado a acompanhar tudo aqui pela TV Pai Eterno. Então já deixa aí anotado na sua agenda que vai ser amanhã, sexta-feira, às 7h, tá bom? E sabe aquela organização em casa? Arrumar os armários, a geladeira, guarda-roupas. Então, antes a gente quase não encontrava tempo, né? Mas agora dá para deixar sua casa impecável para quando a rotina voltar ao normal. A Daiane Rodrigues conversou com uma especialista em organização. Vamos conferir as dicas que ela separou para a gente.
Com mais tempo em casa nesse período de pandemia, as pessoas começaram a dar uma atenção maior aos afazeres e demandas domésticos. E arrumar o guarda-roupa e a despensa de alimentos ganhou cara nova. Seu tempo vai ser ocupado com coisas que te dão prazer. Então é isso que a organização traz. Ela traz tranquilidade, bem-estar, praticidade, e ela te traz aquilo que é mais precioso hoje. Mais tempo para se ocupar com coisas que são necessárias na sua vida e que te dão prazer. Fique atento às dicas da especialista Cida Ricarte e aproveite esse tempo livre. Eu usei essa caixa de sapato para organizar cintos. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa que você não precisa investir. Você pode colocar num cantinho do guarda-roupa, embaixo até das camisas que você organiza. Aí, às vezes, sobra um espaço ali, você pode colocar. Nessa caixa, você pode colocar gravatas, né, no caso de um guarda-roupa masculino. Você também pode usar caixas organizadoras, olha. Tá vendo? Essas aqui você adquire nas lojas. Isso é questão da pessoa querer investir ou não. Esse caso aqui, eu peguei uma caixa de vinho e coloquei as cuecas, tá vendo? Eu coloquei as cuecas aqui dentro. A pessoa pode reaproveitar o que ela tem em casa. São dicas básicas, mas fundamentais na hora de deixar a casa bem organizada. Afinal, isso é tão importante quanto a decoração. Até porque, do que adianta ter ambientes lindos se tudo fica fora do lugar? Você pode arrumar por cor, por necessidade, por roupas que você usa o dia a dia. Você vai colocar no lugar onde você tem um acesso melhor, né? No caso de roupa do dia a dia, você vai colocar na parte baixa. Se forem roupas de inverno, por exemplo, você pode guardar na parte superior do guarda-roupa. Você pode colocar nessas, tá vendo? Esses objetos aqui, ó. Isso aqui é um organizador que você tem aqui a parte transparente e a de TNT para guardar aquelas roupas que você só vai usar numa estação que ainda não está, que você ainda não está nessa estação. E a organização das roupas, você vai usar a cartela de cores. Olha aqui. Essa cartela de cores, você vai ter mais harmonização na hora de olhar para suas roupas, para suas peças. Vai ficar mais fácil, mais bonito. E a questão da colocação dos cabides é o seguinte: você pode colocar o cabide, essa parte assim, ó, para dentro do guarda-roupa, tá vendo? E à medida que você vai abrindo a porta do guarda-roupa, você vai olhar na frente dessa peça. Então é a maneira que você abre o guarda-roupa é que vai proporcionar uma melhor visualização dessa peça. Guardar talheres, vasilhas também tem uma organização certa ou não? Tem. Você pode separar. O que você tem que fazer primeiro é tirar daquela gaveta do dia a dia, que você está ali no dia a dia na hora de fazer comida, tirar aqueles objetos que você não usa, sabe? Elas emperram a gaveta, elas enchem muito a gaveta. Então você vai colocar apenas aquilo que você usa. Coisas repetidas você tira também, entendeu? É esse aqui que eu te mostrei, tá vendo esse aqui? Você pode usar na gaveta de talheres. Na organização você tem que pensar em tudo. Na praticidade, até a questão do tamanho da pessoa, se ela vai abaixar muito para pegar alguma coisa na gaveta, se ela vai ter acesso mais fácil aqui, ó, na altura dela, se é uma coisa que ela usa muito, no caso das louças, você só vai colocar na parte alta do armário aquelas louças que você usa de vez em quando, uma panela para fazer uma feijoada, que você não faz todo dia. Cida, e quando a pessoa vai fazer compras, compra aquele tanto de coisa, os alimentos também, na hora de guardar, tem um jeito de organizar? Sim, antes de você fazer as compras, você tem que olhar tudo que tem em casa para não comprar nada repetido no supermercado. Ao chegar em casa, você vai pegar aquelas coisas que você já comprou e colocar na frente do seu armário. Coisas mexidas, como uma embalagem assim, ó, que já está mexida, você vai colocar na frente do seu armário. E aquelas fechadas mais atrás, e com a validade mais longa.
Produtos perecíveis você vai guardar na geladeira. A geladeira já vem com um sistema e você pode organizar assim, ó, na porta. São coisas que você não precisa que sejam tão geladas, né? Então você vai guardar temperos, você vai guardar um ketchup, uma maionese, você vai colocar na porta um refrigerante, né? Mas também você pode colocar na primeira prateleira que ela gela mais. Na parte de baixo você pode colocar restinhos de comida que você coloca nos potinhos. Na geladeira você pode organizar. Olha, você tem produtos organizadores maravilhosos. Isso aqui é para colocar ovos. Nesse caso, você pode empilhar, tá vendo? Ela aqui em cima. E a própria geladeira também traz, né, produtos que você usa também que são muito bons. Olha essas cestinhas. Essa já veio na geladeira. Saber como organizar a casa pode ser uma tarefa que exige grande esforço, mas a partir do momento que isso se torna um hábito, não vai ser preciso mais gastar o tempo desnecessário com uma tarefa que seria simples. Então, depois dessas dicas, não perca tempo. Aproveite para colocar tudo no lugar e manter a casa totalmente organizada. É isso aí, só dica importante, né? E agora eu quero falar com você, associado da AFIP, sobre a carta do mês de junho do Padre Robson. Ela já deve estar chegando aí na sua casa. Além de um texto de motivação escrito pelo próprio Padre Robson, nela você vai encontrar também testemunhos de devotos que tiveram suas vidas transformadas graças ao Pai Eterno. Também tem sugestões de leituras bíblicas para oração e reflexão. São muitas mensagens de fé, esperança e amor. E a gente sabe o quanto todo mundo está precisando disso, né? E junto com essa cartinha vai também o boleto para você fazer a sua contribuição. Toda vez eu falo para você porque é importante para você não esquecer. A doação é espontânea e o valor é o que o seu coração inspirar. Se a carta ainda não chegou, mas você já quer deixar a sua contribuição, existem outras formas também, outras opções, como a transferência bancária. Você pode escolher qualquer uma dessas contas que estão aparecendo aqui na sua tela, tá vendo? Você pode escolher a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú ou o Santander. Além disso, a AFIP também está utilizando esse código que está aparecendo aqui no canto da sua tela. Só você pegar seu celular, abrir a câmera e apontar aqui para esse código que ele vai te levar direto para a página de doações do nosso portal. Aí você vai ter acesso a duas formas de contribuição. O boleto, que pode ser gerado e pago por meio do aplicativo do seu banco aí no seu celular. E a outra opção é o PayPal, uma forma de pagamento que é feita pelo cartão de crédito. É bem fácil, mas se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma dessas informações que eu falei para você, você pode ligar aqui para a AFIP. O telefone é o 62-3506-9800. Fazendo isso, você ajuda essa obra que precisa muito da sua contribuição, tá certo? E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então se cuide e até lá.